ministro Alexandre de Moraes tomou uma outra decisão em relação a outro preso, que é o Paulo Sérgio Nogueira. Ele foi autorizado também, lá no Comando Militar do Planalto, a ter uma atividade diferenciada. A reportagem aqui do UOL conta que o Paulo Sérgio Nogueira pode agora trabalhar e ler livros no Comando Militar do Planalto, onde ele está preso. O ministro atendeu ao pedido da defesa do militar, que cumpre pena de 19 anos de prisão por envolvimento na trama golpista. Práticas são autorizadas a todos os presos e permitem descontar dias de pena. O advogado do Paulo Sérgio Nogueira ainda pediu autorização para ele realizar curso superior. O ministro deu 5 dias para que a defesa explique em qual curso pretende se matricular o Paulo Sérgio Nogueira antes de autorizar a medida. Também foram autorizadas visitas de parentes e amigos do militar. Visitas podem e devem ocorrer apenas nos dias autorizados lá no local onde ele está preso. E o pedido da defesa não detalha qual seria o trabalho de Paulo Sérgio Nogueira na prisão. Carla, isso é o tempo de pena do militar, e é claro que isso é bem-vindo para ele, né? A defesa só precisa dar alguns detalhes e o ministro deve autorizar tanto o trabalho como o estudo. Sim, Diego, porque na verdade é uma condição que é direito, né, dos presos, conseguir diminuírem as suas penas estudando ou prestando algum tipo de trabalho nos presídios. No caso do Paulo Sérgio, ele está no Comando Militar no Planalto, ou seja, na instituição militar. Agora, a gente lembra, Diego, o Paulo Sérgio, ele foi comandante do Exército antes de ser o ministro da Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, além dele ser um general 4 estrelas que chegou no topo da carreira, ele sentou na principal cadeira do Exército, né? Ele foi o comandante do Exército, depois foi ministro da Defesa, acabou aí entrando no processo da trama golpista, né? Enfim, foi ele um dos responsáveis na época pela questão de colocar os militares para auditar as urnas eletrônicas, né? Enfim, os militares foram lá, fizeram, junto com o então presidente Luiz Roberto Barroso, que abriu ali o espaço para que os militares pudessem fazer auditorias independentes. O Paulo Sérgio, naquela ocasião, disse: olha, a gente não conseguiu encontrar nada, o que deixou, lembremos, Bolsonaro naquela época também muito bravo, mas ele está aí, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, teve também questões de reuniões que eram feitas com os comandantes, que o ex-presidente Jair Bolsonaro falava sobre essa possibilidade de golpe. E aí o Paulo Sérgio, e aí a gente lembra, ele e o general Heleno foram presos nesse mesmo comando militar. Os dois foram espontaneamente, né? Foram acompanhados, inclusive, de pessoas do Exército, né? E o Heleno teve, por uma questão de saúde, concedida a prisão domiciliar, e o Paulo Sérgio, ele pede o que é direito dos presos agora, Diego, que é tentar poder ter acesso a livros ali e fazer um curso superior. O que o ministro Alexandre de Moraes já autorizou essa questão da leitura, e ele pediu aí só mais informações sobre que tipo de curso o general quer fazer, né, para poder autorizar, Diego. Agora, o que o professor falou, eu concordo, de fato, o que tem ficado, né, nessa cena que eu estava conversando com uma pessoa ontem que falou assim: olha, muita gente achou que essa página ia virar com 2025, talvez não, e muito do que não, por conta de vários desses condenados estarem de alguma forma resistindo a cumprir pena, o que não é aí o caso do general Paulo Sérgio, mas, por exemplo, como citou o professor, desses deputados foragidos, né, como Ramagem, Carla Zambelli, e também recentemente o caso do Silvio Ney, do diretor da Polícia Rodoviária Federal, que foi aí encontrado numa fuga. Enfim, a gente vê aí uma resistência mesmo de alguns desses personagens. Agora, Felipe Martins também, supostamente aí, né, usando rede social, LinkedIn, a defesa dele disse agora há pouco, a gente está subindo essa matéria, de que ele não usou esse LinkedIn, mas o ministro Alexandre de Moraes tem olhado para essas figuras que foram condenadas, vendo neles ali algumas possibilidades que, olha, eles estão dificultando querer respeitar a justiça e cumprir a sentença que foi transitada e julgada, e algumas dessas prisões acontecendo mais rapidamente, né? E enfim, aí a gente tem tido um fim de ano agitado justamente por conta disso, e muito disso vai acabar seguindo um pouco para 2026, não vai ter jeito, Diego.
Aldo, e sobre essa condição do Paulo Sérgio, já ocupou esses postos todos, né, de comando no Exército ou até no Ministério do ex-presidente Bolsonaro, agora preso, né? Isso sempre me chama a atenção, né? O militar da patente dele, do nível que ele atingiu hoje, preso, né, por uma tentativa de golpe. Eu acho que se a legislação prevê esse tipo de benefício, eu acho que ele tem que ser concedido, nada contra. Agora, a prisão dele e de outros generais, eu acho que ela é histórica nesse sentido. Por quê? Porque, pela primeira vez na história, militares que tentaram um golpe estão na cadeia. E isso tem que ser didático, tem que ser pedagógico e tem que, digamos assim, infundir um temor a esses militares que pensam que seja possível governar o país pela força, né? Quer dizer, na democracia republicana, o poder militar ele tem que ser subordinado ao poder civil legítimo e eleito pelo povo. Quer dizer, esse é o princípio da república e da democracia. No entanto, quer dizer, no Brasil nós temos um histórico perverso, né, de que em vários momentos os militares tentaram interferir na vida política, interferiram, deram o golpe de 64, agora o bolsonarismo tentou dar um novo golpe, e aí que se elogie, né, os militares que ficaram fiéis à Constituição. Então, eu acho que de agora em diante, esse resquício de golpismo que existia nas Forças Armadas ele tende a ser muito atenuado, e tomara que nenhum outro militar tente golpe, porque agora sabem que serão punidos. A democracia brasileira está bastante consolidada, e eu acho assim que fica evidente que não há espaço para tentativa de golpe, seja por generais, por oficiais inferiores, tudo mais e tal, mas essa porta tem que ser fechada em definitivo. Pois é, Carla, você tem uma apuração, agora já saindo da esfera dessas questões de golpe exatamente, mas não muito, né? Porque tudo foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Você tem